Hoje está todo mundo pé da vida com o Zubeldia. O Fluminense vem de 2 empates muito decepcionantes, né? Não esperávamos empatar com o Coritiba e esse empate com o Laguaira soa como derrota. Não dá para um clube que tem um orçamento do tamanho do Fluminense, é o quarto, quinto do Brasil, portanto um dos maiores da América do Sul, fazer um jogo tão pusilânime, tão paupérrimo, tão medíocre como fez na última terça-feira contra o Laguaira. E aí, claro, o treinador começa a ser questionado. O Zubeldia nunca foi unanimidade no Fluminense, né? Mesmo com o Fluminense sendo muito competitivo dentro de casa, ter uma campanha absurda no Maracanã, somando o ano passado, esse ano, enfim. Eu continuo achando o Zubeldia um cara taticamente bom. Ele é bom treinador. Mas eu estava até conversando isso essa semana com um membro lá do canal, o Luan, e ele falou algo. Técnico bom não é o cara, ele não pode ser apenas ser bom na parte tática. Treinador de futebol é muito mais do que isso. É você saber gerir um grupo, é você ter feeling nos momentos para fazer uma mexida, é saber quem você vai segurar, quem você vai lançar, e nisso o Zubeldia peca. A leitura de jogo do Zubeldia não é boa. Mas é por isso que eu continuo achando ele bom. Pô, Leandro, você está sendo contraditório. Não, não estou sendo. Vamos voltar lá para a escola para lembrar o que é nota boa. Quando a professora, você fazia uma prova e a professora te dava uma nota lá, bom, qual é a nota que ela te dava? De 0 a 10? Era 7, não era? 7 é uma convenção que é uma nota boa. Você pode passar de ano com 7, sim. Acho que em várias escolas a média é 7. Eu estudei uma escola que a média é 7. Você passa de ano sendo um aluno bom. Sim. Um aluno bom pode ser um ótimo profissional. Pode. Mas se você é bom o tempo todo, a tendência é que você seja bom. E no futebol, um treinador bom provavelmente vai comandar equipes boas. Mas ser bom dificilmente vai bastar para você ser campeão. Passar de ano, vários vão passar. Campeão, só um. Não basta ser. E é nisso que o Zubeldia peca. Taticamente ele é bom. O Fluminense é um time organizado, compete pra cacete. Quantas derrotas nós temos no ano? Pouquíssimas. E até as que tivemos, vendemos caro. A exceção do Vasco. O Vasco é um capítulo à parte. Uma questão histórica, anímica. Mas é um time organizado pra cacete. Eu não consigo nem entrar no erro de comparar o Zubeldia com os últimos trabalhos. Até mesmo do Fernando Diniz. Então, taticamente, ele é um bom treinador. Mas, repetindo, só isso não basta. O Zubeldia é bom, é um cara inteligente, me parece muito bom de grupo, mas é cagão. Eu só consigo achar esse adjetivo nesse momento. O Zubeldia é cagão. O Zubeldia é extremamente conservador. Ele não consegue, e nós vimos vários exemplos, mudar o panorama de uma partida com as mexidas. E vários treinadores conseguem fazer isso. O próprio Diniz, que eu acabei de citar. Aliás, a gente reclamava muito disso, que às vezes ele mudava demais, dava uma de professor Pardal. O Zubeldia não tem nenhuma pardalice, pelo contrário. É extremamente conservador e burocrático para mexer. O máximo de ousadia que o Zubeldia faz é, por exemplo, botar o time com 2 atacantes. E talvez chuveirar, fazer aquele cruzamento médio para encontrar um dos dois. Mas o time não está bem, ele troca um por outro. Ele não muda a concepção de jogo da equipe. Ele é incapaz de modificar o esquema. Ele troca um pelo outro. E demora a mexer.
O conservadorismo vai até os 20, 25, 30 do segundo tempo, quando algo já não está respondendo. E na partida contra o Laguaira, ele, de forma absolutamente injustificável, tirou o Savarino para botar o Soteldo, que não joga nada. A ala da torcida flu-medíocre vê evolução que, sinceramente, como eu não faço parte dela, eu não vejo. A gente está em níveis de dimensões diferentes. Soteldo é um cisca danado, não faz nada. Corta para um lado, corta para o outro e cruza. É o que ele faz, não faz mais nada. A evolução dele é jogar, porque antes só vivia machucado. Então, gente, assim, é um pouco decepcionante, um pouco, não é muito decepcionante constatar que o Zubeldia, esse conservadorismo dele, essa capacidade que ele tem, essa mentalidade pequena mesmo, muitas vezes é medo. Isso muito possivelmente vai nos impedir de chegar aos títulos. Não basta você ser bom taticamente, você ter boas ideias, você ter uma equipe bem arrumada. O Fluminense, ele é um... Se eu pudesse comparar, o Fluminense, ele parece um time argentino. Sem aquela garra costumeira que os nossos irmãos têm. Mas ele parece muito um time argentino. Aquele time que joga junto, joga próximo, tem aquele meia, né, criador baixinho, que curiosamente é argentino. Aí tem o ponta que se desdobra, corre de um lado para o outro, mas não joga nada. Aí tem, do outro lado, um cara que é um pouco melhor. O centroavante é o John Kennedy, mas acho que para esse flu argentino do Zubeldia, o Castilho até se encaixaria melhor. Mas assim, o Fluminense, ele é um time, um time argentino. É um Lanús com mais qualidade técnica. O Lanús até foi campeão, mas na maior parte das vezes não vai ser, né? Então o Fluminense caminha esse flu do Zubeldia para ser um time muito organizado, muito competitivo, bonitinho, mas que não ganha nada. E é essa a frustração que eu tenho com o trabalho dele. É por isso que ele não consegue ultrapassar a barreira de ser um bom técnico. Ele poderia ser muito bom, um nota 8, um excelente nota 9. Perfeito não vai ser. Mas a incapacidade dele ler os jogos, o receio, e o Fluminense fora de casa é extremamente respeitador com seus adversários. É muito diferente. E assim, muitas vezes não há por que ser. Citando o exemplo do jogo de agora contra o Laguaira, gente, é um time que não tem torcida. Jogou num estádio olímpico, que a arquibancada fica distante do campo. Sei lá quantas pessoas, quantas poucas milhares de pessoas estavam lá. A Venezuela não liga para futebol. Não tem altitude. É a nível do mar. Nada justifica o freio de mão puxado do time jogando contra o Laguaira. A distância técnica do Fluminense para essa equipe venezuelana é muito grande e ela deveria se fazer valer dentro de campo. E não faz, na minha opinião, muito por conta dessa mentalidade tacanha do Zubeldia, que é bom, é trabalhador, conseguiu formar um time desorganizado da época do Renato. Você via que não tinha trabalho ali, um cara extremamente preguiçoso, acomodado, que transferia as responsabilidades, não assumia os seus BOs. O Zubeldia não faz isso. O Zubeldia trabalha, cara. Eu reconheço isso. Mas é um trabalho com limite. E um trabalho com limite, se você estipula barreiras, você pular para buscar esse movimento aqui de erguer o troféu, não do 5º lugar do brasileiro, mas de primeiro colocado de qualquer competição, você precisa ter ousadia e alegria, Zubeldia. E você não tem. Então, eu queria falar sobre o Zubeldia porque esses jogos eu acompanho muito atentamente. Eu não gosto de perseguir ninguém. Eu não gosto de ser injusto. Eu vou errar pra cacete nas minhas avaliações, lógico. Mas eu acho que dá pra gente ter essa dualidade. O Zubeldia não é a porcaria que você tá achando porque o Fluminense empatou com o Laguaira. E também não é o puta treinador porque fez um time competitivo. Ele tá no meio termo. E meio significa mediano, medíocre. É difícil ser campeão assim. E aí, Zubeldia, vamos mudar, cara?